É hora de decisão. Fluminense vai à Argentina enfrentar o Lanús pelas quartas de final da Sul-Americana. Quem vai jogar? Quem o Renato Gaúcho vai escalar? Quais são os nossos desfalques? Quais são aqueles que o Renato optou por não levar para o jogo na Argentina? Tudo sobre esse jogo, sobre essa decisão, você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo às 21h30 desta quarta-feira, conhecida também como hoje, contra o Lanús, lá na Argentina, num jogo decisivo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense joga essa primeira partida lá, decide em casa, e o que o Fluminense vai tentar aprontar? Contra o América de Cali ganhamos as duas, ganhamos lá por 2-1, 2-0 no Maracanã, uma classificação tranquila, podemos dizer, mesmo tendo tomado um gol no final lá em Cali. O Fluminense foi melhor nos dois jogos, dominou a partida e conquistou a classificação para as quartas de final. E agora é rumo às semifinais e, ao meu ver, é um jogo mais difícil. Jogo mais difícil porque o Lanús não tem a preocupação de jogar futebol. Eles dão porrada até na mãe, é um jogo muito físico, é um jogo de muita correria, de muita pressão da torcida. Então o Fluminense vai ter que ter muita maturidade, e importantíssimo ter a presença do Thiago Silva em campo. Vai ter que ter muita maturidade, tentar tocar a bola. O gramado não é grandes coisas. Me lembra um pouco, guardado que as proporções, o estádio do Lanús é maior que o do Argentino Júnior, o confronto contra o Argentino Júnior pela Libertadores de 2023, onde o Fluminense empata fora de casa com o gol do Samuel Xavier, depois da expulsão do goleiro do Argentino Júnior, da expulsão do Marcelo também, bem antes. E no jogo de volta o Fluminense consegue fazer 2-0 no finalzinho do jogo, gols do Samuel Xavier e do John Kennedy. Então me lembra um pouco o estilo de jogo, de pancadaria, de correria, de pressão na arbitragem, de pressão de torcida, e é isso que o Fluminense vai enfrentar. Tem jogadores experientes para levar isso numa boa, o Martinelli já esteve lá, o Guga já esteve lá, o Thiago Silva, experiente, não jogou aquele jogo, mas já jogou muitos jogos importantes com muita pressão. O René, apesar de eu criticar dia sim, dia não, jogo sim, jogo não, também tem essa experiência. Então o Fluminense vai precisar muito dessa experiência de campo, o Fábio, obviamente, para cozinhar o jogo e tentar ganhar o jogo assim que a pressão começar a diminuir. Porque ninguém consegue marcar alto o jogo inteiro. Não dá, fisicamente é impossível. E não vai ser o Lanús que vai conseguir. Então se o Fluminense tiver inteligência, é muito mais time que o Lanús e tem muita condição de ganhar o jogo. Resta saber qual vai ser a proposta do Renato Gaúcho. Se vai ser a proposta do vamos jogar pelo empate, e aí chance de levar a trolha é muito grande, ou se ele vai tentar dar uma cozinhada no início para depois partir para cima e tentar a vitória, que eu acho que é o que tem que ser feito nesse jogo de hoje. E para isso, o Renato Gaúcho deve levar a campo o time que começou o jogo contra o Bahia na semana passada, com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna, Canóbio, dá vontade de chorar, mas Everaldo. É inacreditável ele achar que o Everaldo é mais útil a esse time do Fluminense do que o Cano, mas ele deve ir com o Everaldo. Os desfalques do Fluminense são Samuel Xavier, com uma lesão um pouco mais séria, mas que já está na fase de recuperação, daqui a pouco vai para a transição, e o Ganso, que no jogo contra o Corinthians, naquela coisa horrorosa que o Renato Gaúcho promoveu, o Ganso sentiu a panturrilha, e hoje teve a notícia mais cedo, vinda do Vitor Lessa, que o Ganso teve uma lesão de grau 2 na panturrilha, então vai ficar um bom tempo afastado, uma pena, porque ele estava bem naquele jogo, como mesmo o Lessa também disse isso, deu um passe sensacional para o Ganso. Aí eu leio gente falando, é só um passe bonitinho, meu irmão, é passe para gol. O Cano perdeu o gol, é difícil para ele não é um bom cabeceador, mas o passe foi sensacional pro Cano. Então o cara que dá um passe para gol não é só o jogador de passes bonitos, nem o Ganso recompõe também. É uma grande mentira, quando dizem o Ganso é um jogador muito lento. Não é, lento é o Lima. O Ganso é muito mais rápido que o Lima, e infelizmente ele está fora. Além disso, o Renato Gaúcho optou por não levar o Santi Moreno. Vai entender por quê. O Santi Moreno está fora e o Frodo Bolseiro venezuelano, o Soteldo, vai estar no banco, e a qualquer momento ele pode entrar em campo para nos infernizar. Só lembrar que o gol do Corinthians nasce, o início da jogada
É uma virada de jogo absolutamente estúpida do Soteldo, né, que faz o Corinthians ter o contra-ataque, o Júlio Fidelis acaba fazendo a falta, e na falta o Mateuzinho cobra o André Ramalho. Eu acho que não toca, mas parece que o gol foi dado para ele. Né, e aí eu ouvi muitas críticas ao Fábio. Gente, vocês nunca jogaram no gol, cara. Na moral, nem pelada. Porque uma bola dessa você sai, né, e o atacante, ou no caso o zagueiro, né, que foi o André Ramalho, toca na bola, aí vocês vão dizer que é frango. O cara não sai, porque uma bola difícil de sair é frango. Então tudo vocês querem criticar alguém, botar a culpa, apontar o dedo para alguém. Sejam melhorem, amadureçam, por favor. Né, outro dia, no gol do Bahia, lá em Salvador, né, todo mundo falhou, menos o Guga. Aí teve gente nesta rede social apontando o dedo para o Thiago Silva. Foi o senhor Thiago Silva, ô Thiago Silva. Sabe, parece que querem aparecer, ganhar likes, ganhar audiência, apontando o dedo para determinados jogadores. E lá foi uma falha coletiva. O time estava mal posicionado, né, marcando a bola, mostrando claramente que não treina nenhum tipo de jogada, nenhum tipo de movimentação defensiva. O Guga ainda tentou tirar, acabou que ele botou a bola para dentro do gol, senão o Fábio defenderia. Né? E o Fluminense perdeu aquele jogo. Então, o Fluminense deve ser Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, é outra coisa que, pelo amor de Deus, Serna, Canóbio e Everaldo. Eu não sei o que o Cano e o que o Lúcio Acosta precisam fazer para convencer o eterno estagiário Renato Gaúcho de que eles podem e devem ser titulares. O Nonato não acrescenta nada jogando como homem da criação, se é que o Renato o tem como homem de criação. Se é que o Renato gosta de ter um homem para criar jogadas para os seus atacantes. O Fluminense é favorito contra o Lanús para o confronto. Para esse jogo é favorito, mas com menos favoritismo. Né? Eu diria ali um 55-45 para o Fluminense, mas vai precisar de muita calma, né, para segurar a pressão e depois de muita bola. Vai precisar de esticar as bolas para o Serna e para o Canóbio, né, e precisar que uma vez na vida o Everaldo demonstre alguma utilidade ao Fluminense. Beleza? Então 21h30 tem uma galera tricolor lá na Argentina que vai estar presente, e para quem não pode, afinal de contas é muito dinheiro para ir lá ver um jogo, na telinha às 9h30 no SBT ou no Paramount, para ver o Fluminense enfrentar o Lanús e quem sabe sair com um bom resultado, encaminhando a classificação para as semifinais da Sul-Americana. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.